Essa medida lançada pelo governo federal é suficiente para dar segurança aos passageiros em relação às bagagens, Hélio? Olha, eu não sei se é suficiente ou não. Eu já fico um pouco confuso pelo seguinte: quem tem a responsabilidade de fazer a fiscalização de os scanners, de raio-x, etc., são os concessionários dos aeroportos, eu entendo. Então, a Infraero, quando é um aeroporto gerido pela Infraero, ou o concessionário privado. Está no contrato de concessão, eles têm que fazer completo gerenciamento. A responsabilidade pela segurança nos aeroportos, claro, é da Polícia Federal. Então, ela fiscaliza. Mas quem está operando a segurança são essas empresas privadas. Eu já vejo câmera pra caramba e scanners, raio-x pra caramba em aeroportos. É possível que tenha vários aeroportos que tenham deficiência disso. Mas, em primeira instância, eu imagino que seja a responsabilidade do operador de ter isso, porque deve estar, inclusive, em contrato. Então, essa é uma dúvida que eu já coloco. Quer dizer, então o governo agora está falando que vai colocar ainda mais câmeras e mais scanners, e é ele que vai comprar isso e vai entregar para os concessionários? Acho um pouco estranho isso, né? Acho estranho. Eu acho que é preciso sim que a Polícia Federal faça a devida segurança dos aeroportos, e se há uma falha nisso, é responsabilidade da Polícia Federal. Então, eu julgo que para você ter efetiva segurança das pessoas, além de ter concessionários que façam essa gestão da segurança lá, que é de âmbito delas, a Polícia Federal, que tem livre acesso ao aeroporto, ela também precisa fazer as suas checagens e ter certeza que está tudo operando a contento. Agora, eu suspeito que isso seja mais uma questão de processo e de pessoal da Polícia Federal do que necessariamente compras de equipamentos que estariam, imagino, sob responsabilidade da própria concessionária. Então, eu fico no fim do dia para dizer, Lu, eu acho que, caramba, mais um programa de dinheiros que a gente não entende direito para onde vai, quem vai receber, como é que fica. Então, acho que a gente tem que ficar de olho. Essa tua colocação, Hélio, ainda é na base da suposição, né? Porque não sabe exatamente como funciona esse programa. É isso que você quis dizer. Se for compra de equipamentos para os aeroportos, porque mesmo a Polícia Federal, como você coloca aqui, seria a mesma discussão dos mais médicos, né? Você coloca o médico em um local, mas você tem que dar elementos para ele trabalhar. E acho que a Polícia Federal, se detecta que precisa de mais elementos técnicos para trabalhar, tem que se dar, correto? O que a gente sabe é que eles mencionaram explicitamente compras de equipamentos, de colocar mais câmera, de ter mais scanners de corpo, de ter mais equipamentos de raio-x. E é por isso que eu mencionei que eu fico confuso, já que isso deveria ser responsabilidade, na verdade, corresponsabilidade, mas quem opera esses equipamentos são as concessionárias e a Infraero, no caso em aeroportos gerenciados pela Infraero, e, portanto, o que a Polícia Federal vai fazer? O que esse programa efetivamente vai fazer? Vai suplementar o que já está no contrato? Vai identificar falhas? Como é que funciona? Esses equipamentos vão ser comprados e integralizados entre os bens das concessionárias? Quer dizer, um pouco confuso. Estimo que não, né? Vou passar para a Juvândia. A gente está vendo, Luciana, que esse programa tem uma coordenação, né? E não tem os detalhamentos, como você falou, todos os detalhes. Mas sabemos que esse é um tema que, por conta do ocorrido, é um tema que está gerando apreensão nas pessoas. As pessoas estão indo para o aeroporto, estão fotografando na hora que pesam sua mala, na que etiqueta a mala, enfim. Todo mundo está apreensivo. E é uma concessão pública. Né, o fato de ser uma concessão não deixou de ser interesse público e que tem que ter mesmo uma coordenação para tratar do tema, para ver onde que está os gargalos, onde tem os problemas e resolver, né? Eu acho que é esse o sentido da medida, né? Com certeza teve uma análise do processo interno lá, porque tem uma parte que a gente não vê, né? Que nós que somos usuários entregamos nossa mala e lá dentro a gente não vê, né? Como que funciona. Então, é essencial que se tome medida e é essencial que se tenha mesmo uma coordenação aí que envolve a ANAC, envolve a Polícia Federal, envolve, enfim, vários atores para tomar essas medidas. Eu acredito que, enfim, está no caminho certo, tem que ser feito alguma coisa. Samantha.
Eu acho que quanto à necessidade das medidas, todos nós concordamos. Eu acho que o ponto que o Hélio levanta é quem vai arcar com isso e quanto isso vai custar. Do que eu li aqui na reportagem da CNN, a Polícia Federal vai atuar no sentido de aumentar essa fiscalização e sob um aspecto, Hélio, que a gente já tinha levantado aqui no grande debate, em relação aos terceirizados. Então, agora vai incumbir a Polícia Federal a verificação da idoneidade das pessoas que trabalham nas áreas restritas do aeroporto, que foi justamente o que aconteceu com aquelas duas brasileiras em que se trocaram as malas, etiquetas das malas. Então é importante, principalmente no que diz respeito aos terceirizados, que sejam verificadas a idoneidade dessas pessoas, que haja um aumento maior na fiscalização, numa ação conjunta de Polícia Federal, Receita Federal, concessionários, Agência Nacional de Aviação Civil, porque isso não só é uma política de segurança pública, né, e de soberania do Estado, até porque os aeroportos são um ponto de entrada de drogas, não é? Que a gente sabe que isso acontece, e de tráfico de pessoas e exploração sexual. Isso é um dado. E a gente muitas vezes dá mais atenção para o tráfico de entorpecentes, e quando a gente olha o valor que é movimentado no tráfico de pessoas, a ONU colocou 32 bilhões de dólares, principalmente de tráfico sexual. Então, essa maior fiscalização, né, a biometria, os scanners, vêm justamente nesse sentido. Mas é importante a gente saber quanto vai ser gasto, quem vai arcar com isso, porque Sim. as boas ações têm um custo e a gente tem que avaliar isso. Mas acho que um dos pontos que eu vejo mais positivos é justamente em relação a algo que a gente já tinha levantado aqui, que é a questão dos terceirizados e de quem é que está agindo nesse sentido. Tardelli? Com tudo que foi dito, já haveria de ser dito, já foi. O que eu diria é o seguinte, nós temos o programa ainda está muito... uma sequência de ideias. Até agora, nada foi efetivamente implementado. Né? Mas a segurança do aeroporto, isso aí chega numa coisa para mim, querido Hélio, querida Samantha principalmente, do perigo que é terceirizar atividades estratégicas. Teria que ser feito por agente público, cuja idoneidade você consegue acompanhar. Você não vai conseguir acompanhar a idoneidade de todos os terceirizados. Essa terceirização me parece de alto risco e de um risco incalculado. Tudo bem terceirizar outras atividades, mas as atividades restritas, aquelas atividades que muito se assemelham ao poder de polícia, principalmente essa história da mala, porque ele pode abrir a mala em qualquer momento. Se ele suspeitar que alguma coisa lá, ele pode recolher essa mala. É o terceirizado que vai fazer isso? Ele pode fazer isso? Mas mesmo que não fosse terceirizado, o funcionário do aeroporto que der a concessão é uma concessão. Então, de qualquer jeito, não seria público. O que eu estou dizendo é o seguinte, este funcionário teria que ser público. Como é o policial federal que atua ali. Aí, Tardelli, a gente está falando de um negócio muito mais complicado, né, nesse caso. Daqui a um ano... O Hélio já está com o dedinho. Por quê? O Hélio vai dizer, a gente está falando de diminuir o Estado, que o Estado é muito grande. Mas eu concordo com tudo isso, mas há situações em que nós não estou discordando de você, não. Em que nós temos que nos conscientizar do seguinte, há situações que não dá para terceirizar. Há situações estratégicas que não dá para terceirizar. Daqui a um ano, o ministro da Justiça e o ministro dos Portos vão dizer o seguinte, nós vamos anunciando outras medidas, nós vamos melhorar ainda mais. Olha, nós vamos fazer um scanner, agora a gente vai investigar o pai, o vizinho, o cachorro, o papagaio, de todo mundo que é terceirizado, isso não vai ter fim. É infinito. Esse programa de segurança é muito mais um relaxamento, um colchão de relaxamento que eles estão oferecendo às pessoas, do que efetivamente uma promessa de eficiência na melhoria do serviço, na qual eu não acredito. Hélio, meu querido, eu vou te passar a palavra, mas você tem que prometer duas coisas. Uma é que você vai ser breve, e outra é que você não vai soltar uma bomba de polêmica aqui e eu vou ter que chamar o intervalo comercial de qualquer jeito, ninguém vai entender nada. Vai, Hélio. Rapidíssimo e sem polêmica, talvez a gente consiga concordar, Tardelli. Sem dúvida, você tem que ter alguém que controle e fiscalize. No caso das bagagens, quem faz o manejo são as companhias aéreas,
que também tem aí o envolvimento de vários funcionários da própria concessionária. Entendo a preocupação com controle e fiscalização, mas aí a Polícia Federal tem trânsito livre para fazer esse controle e fiscalização, e como ela vai fazer, como a Samantha mencionou, vai fazer o background check, vai fazer a checagem de idoneidade das pessoas que estão lá. Mas não adianta achar que você vai colocar ali funcionários públicos, uniforme público, e achar que você, como instituição Polícia Federal, não precisa controlar ou fiscalizar esse próprio funcionário seu, dá no mesmo. A necessidade de controle e fiscalização existe sempre, seja dentro da própria empresa, Polícia Federal, ou de terceiros. Então, eu acho que o importante é que a Polícia Federal se faça presente e fiscalize e controle as atividades, porque essa é a responsabilidade dela.